Olá, eu sou o professor Branco e nós vamos falar sobre o conceito de política. A política basicamente trabalha a ideia de articulação. Eu preciso compreender que sem a articulação não existe uma convivência ou obtenção de algum objetivo ou meta e assim por diante. Essa articulação ela só é possível porque existe uma premissa básica. Eu preciso que interesses distintos cheguem a um ponto comum. Então, dentro da nossa sociedade, a gente pensa da seguinte maneira: eu tenho um grupo, esse grupo, para conseguir satisfazer a sua necessidade, ele precisa de um outro grupo. Para eles entrarem em acordo, eu preciso de articulação. Esse articular chama-se política. A política pode ser descrita como ciência, arte, mas ela é um acontecimento, um fenômeno que acontece das relações próprias desses grupos, comunidades, da sociedade no todo. Mais próximo disso a gente pensa sobre a questão dos partidos, ou seja, um partido político representa um pedaço, partido, parte da sociedade. Essa parte da sociedade tem um desejo, ela vê a sociedade funcionando por uma perspectiva, uma ideia. Um outro partido, uma outra parte da sociedade, acredita que a sociedade, para funcionar, precisa ser de um determinado jeito. Quando esses jeitos são distintos, esses dois se reúnem e vão ter que politicamente criar uma nova ação. Essa nova ação também se chama política. Ou seja, politicamente se estabelecem políticas. Políticas são ações acertadas dentro da discussão e da articulação política. Então agora a gente tem um conceito um pouquinho maior dessa palavra, que é a política é a articulação e o resultado da articulação. Então, dois momentos: reunir para discutir e o resultado da discussão. Isso tudo vai entrar dentro do que a gente pensa ser o certo. Ou seja, só pode ser o certo se foi discutido entre os dois. Isso envolve agora a democracia, que nós vamos tratar num outro momento. Tá? Democraticamente, sem entrar no conceito da democracia, nós vamos trabalhar com dois grupos que querem coisas semelhantes, mas de modo diferente, que vão entrar num consenso, criar uma política. E essa política, ao ser implantada, deverá ser adequada ao interesse de ambos, porque eles articularam. Desta maneira, nós vamos ter uma ação política em desenvolvimento. Ela é ética, porque foram dois grupos diferentes que concordaram com uma ação. Ela não vai ser ética se ela não for o acordo desses dois, ou se for só de um, ou dependendo da regra, como isso for acontecer. A política é importante, ela não é uma ação moral. Ela é parte moral até o momento em que eu preciso me articular com o outro. Na medida em que o outro se articula comigo, não podemos ter duas morais. A gente precisa criar uma só, e ela se estabelece como ética. A política da ação organizada é ética. A política da execução do que foi articulado é ética. Quando falta essa ética, a gente tem corrupção, improbidade e assim por diante. O conceito de política, ele é dois grupos diferentes se unirem, acharem um acordo, articularem. Isso é ético, isso é natural. A diferença que a gente tem que perceber, muitas vezes, é uma brincadeira que eu faço, é entre o que é política e o que é corrupção. Quando eu tenho um grupo discutindo com outro grupo para saber quem vai ficar com o dinheiro, primeiro ou depois ou sempre, isso chama-se política. Quando eu tenho um político discutindo com quem vai ficar o dinheiro, eu tenho então corrupção. A quantidade de pessoas envolvidas no processo político é que determina se ele é ético ou se ele é não ético, se há corrupção ou não. Assim, se um deputado ganha dinheiro sozinho numa negociação, isso é corrupção. Se ele ganha dinheiro para os seus representantes, para quem ele representa, para os grupos pelos quais ele representa,
ele não está fazendo corrupção. Isso chama-se política. Assim, os sindicatos são as primeiras estruturas partidárias que existem, vão organizar essas discussões, seja em qualquer dos momentos históricos. Mesmo sem eles serem sindicatos, eles representam categorias, guildas, fraternidades. Eles vão dar origem a grupos distintos discutirem efetivamente coisas distintas, de uma forma mais moderna. Assim, se você entendeu o que é política, espero que você seja um bom político e continue articulando muito as coisas. É extremamente importante dentro da nossa sociedade. Lembrando que existem outras sociedades por aí. Muito obrigado e até uma próxima.